gente, nós estamos aqui para falar de geopatia. A maioria de vocês não sabe o que é radiestesia. Isso tem a ver também decidi dar essa aula. Eu vou falar, com o pé da vida, eu vou jogar meleca. Quando a gente teve um governo aí muito esquisito, a gente não podia falar sobre condições geológicas, sobre condições geopáticas, sobre condições geográficas. O que você precisa entender sobre a Terra? A Terra tem um sistema geográfico e esse sistema geográfico, ele tem energias que recaem sobre o ser humano. Ele tem energias que recaem sobre o ser humano. Então, nós temos linhas que são chamadas de linhas telúricas e linhas que são chamadas de linhas astrais. Então, linhas astrais, o que nós temos? Nós temos uma linha que cobre a Terra inteira, que se chama linhas de lei. O que são essas linhas de lei? Essas linhas de lei são mais ou menos os pontos de acupuntura ou ainda os pontos de chakras da Terra. Então, nós temos todas umas linhas que são os pontos fortes lá da atmosfera terrestre, lá em cima. E elas cobrem a Terra de uma maneira muito interessante. São como se fossem os chakras da Terra. Esses chakras, ainda por cima, eles têm uma coisa que nós não sabemos como, como que as pessoas, como que eles calcularam isso. Nós não sabemos como que as pessoas calcularam isso, mas ela é uma rede que, se você pudesse ver essa rede, ela é semelhante, ela se assemelha em formato ao formato que nós temos de uma célula, ao formato que nós temos de célula. Então, eu vou abrir para vocês verem como que isso cobre o ser humano, mas isso cobre o ser humano lá na atmosfera. Então, lá na atmosfera, lá em cima, no limiar energético, magnético da Terra, nós temos linhas cobrindo a Terra nesse formato aqui. Exatamente esse formato que é de onda, que vem e que volta, que se você fizer assim na sua mão e você olhar a organização da sua pele é assim. Quando a gente tem celulite, a gente enxerga a celulite assim. Se você pegasse uma célula e visse no microscópio, ela é assim. E assim é a rede energética que cobre a Terra lá em cima, que ela é chamada de astral. Ela está no limiar da nossa atmosfera. Essa atmosfera que segura as tempestades solares, a atmosfera que segura tempestades de meteoros, entram pela nossa atmosfera, vão queimando, diminuindo de tamanho até chegar na Terra. Então, essa é a linha que segura tudo que é colocado aqui. É chamado de linhas de lei, linhas astrais. Lógico que ela não é só para segurar coisas negativas. Cada um desses pontos serve para fazer uma espécie de acupuntura na Terra. E não se sabe como. Muitas pessoas sabiam, os antigos, não é exatamente muitas pessoas, os antigos, os magos, os bruxos, sabiam como manipular essas linhas de lei. Então, realmente, essas linhas, elas estão associadas, por exemplo,
a locais como o Vaticano, fica em cima de uma linha de lei. Stonehenge fica em cima de uma linha de lei. As estátuas da Ilha da Páscoa ficam em cima de uma linha de lei. Então, nós não sabemos como, mas os mais sábios, os mais antigos, os bruxos, os magos, os feiticeiros, sabiam localizar essas linhas, sabiam localizar aonde é que elas ficavam. Aqui tem um desenho interessante, vamos ver se eu consigo abrir para vocês. Vamos ver se eu consigo abrir o desenho. Ah, consigo. Vamos ver. Aqui é uma matéria interessante do Del Débio, que põe uma imagem. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem. Ele deixa assim. Então, vou abrir aqui para vocês verem, só para vocês terem uma ideia. As linhas de lei que ficam sobre a África, só para vocês terem uma ideia, formam exatamente o formato da árvore da vida. Se vocês olharem aqui, nós temos a Cabalá, a árvore da vida, e aqui, no mapa da África, nós temos os pontos astrais das linhas de lei, colocando exatamente Malkuth, que é o ponto que seria a Terra, em cima de Zimbábue, em cima de Zimbábue. Aqui, ó, o ponto que seria o ponto de esse daqui é o ponto proibido. Fica em cima das pirâmides de Gizé. Em cima das pirâmides de Gizé. Árvore da vida. Olha que interessante. Seria aqui. Gente, quando eu quero achar alguma coisa, da arte, que seria o ponto do coração, porque quando você vai estudar a árvore da vida, então aqui, o ponto que seria o chakra sexual é no Zimbábue. Daí, quando você adapta a árvore da vida ao ser humano, o ponto que é do coração, do chakra cardíaco, é um ponto que é proibido de se estudar pela Kabbalah. Por quê, gente? Porque no coração você tem a solução de todos os seus problemas. Você tem uma caixa, que é chamada de chakra, é a sua caixa preta, que tem todas as viagens que você já fez, portanto, tem todas as reencarnações, que é a câmara secreta do coração. Aqui. E é um ponto proibido de estudar pela Kabbalah. Gente, os místicos mais modernos estudam. E aqui vai ser em cima das pirâmides de Gizé. Ó. Colocando a árvore da vida na África, esse ponto vai ser em cima das pirâmides de Gizé. Então, eu não sei como eles sabiam calcular essas coisas. Como é que os magos calculavam essas coisas? Como é que os magos sabiam aonde estavam os pontos astrais, sem saber o que era linha de lei, sem ter foto da aura da Terra, sem ter foto? Como é que eles sabiam isso? Eles localizavam com os instrumentos que vibravam quando encontravam com alguma energia. Eles localizavam com esses instrumentos aqui. Eles localizavam com esses instrumentos aqui. E com o que o radiestesista localiza isso? Com um pêndulo, com dual rod e com aura mater. Com aura mater. Então, gente, nós temos que saber que existe
uma relação entre magia, geologia e geopatia e geografia. E essas coisas são mapeadas. Então, nós temos uma rede de proteção astral. Essa rede de proteção astral, que são como pontos de acupuntura que estão no limiar da nossa atmosfera, elas barram ou deixam passar energias. E elas barram que tipo de energia? Tempestade solar. Elas barram energias de asteroides, porque tem muito asteroide magnético. Elas barram energias também de asteroides, muitas vezes que são tóxicos, que são radioativos. Elas barram radiação que vem do cosmos e elas deixam passar o quê? A luz solar, que é boa. A energia da Lua, a parte que nos convém, que a Lua fica nesse limiar. A energia dos planetas que nos convém. E os antigos sabiam disso. Eles localizavam esses pontos e, através desses pontos, eles faziam trabalhos e eles colocavam pontos de poder sobre a Terra. Pontos de poder, como, por exemplo, as pirâmides no México. Então, eles fizeram Stonehenge, eles fizeram as estátuas da Ilha da Páscoa. Mais tarde, nós vamos ter arquitetos que vão estudar isso. Porque os arquitetos também eram cabalistas. Leonardo da Vinci também era cabalista. Então, nós vamos ter isso aproveitado também pela religião. Notre Dame fica em cima de um ponto de linha de lei. As pirâmides do Egito, muito antes de ter cálculo, de ter telescópio, os egípcios sabiam aonde colocar as pirâmides deles. Então, daí nós vamos ter Notre Dame, nós vamos ter Roma. Roma, para quem não sabe, a construção do complexo que é Roma, que parece até um coliseu, você entra por arcos, passa pelo que poderia ser o palco de algo. Tem fontes bem colocadas, tem a estátua de São Pedro, daí você vai entrar no Vaticano, daí o Vaticano por dentro ele é feito na forma sinuosa de uma cobra, e conforme você vai entrando no Vaticano, vai aumentando a energia de tensão que existe, e você vai tendo uma aura mais tensionada entre o astral e o telúrico. Tudo isso é provocado. Tudo isso é provocado por linhas de leis combinadas com linhas telúricas. E eles sabiam calcular isso. Daí eles vão fazer isso em outras obras também mais modernas, como Notre Dame, como a Igreja de Arcanjo Miguel na França, como, por exemplo, aquela, agora eu não vou lembrar, tem uma igreja nunca terminada na Espanha, que é uma obra de arte também é feita em cima de um ponto de linha de lei. E quando você assiste filmes, só para você ter uma ideia de filmes, como assim, existe uma teoria de que os donos do mundo, como vocês gostam de falar, os Illuminati, a Sagrada Família na Espanha, isso. Os Illuminatis, ou os donos do mundo, existe uma teoria, olha, não está aparecendo ninguém para eu aceitar aqui, não está aparecendo, tá? Está aparecendo como se todo mundo estivesse na sala de aula. Existe uma teoria de que eles têm que mostrar para a gente, que eles têm que falar para a gente, só que daí eles falam e mostram de forma que a gente pensa que é uma ficção. Então, coisas mais modernas, como o Times Square Center,
em Nova York também é construído em cima de um ponto de linha de lei. Então, por exemplo, quando você assiste os caça-fantasmas, que eles estão lá mostrando que eles estão lá discutindo da onde é que está vindo tanto fantasma. Você vai ver eles descobrirem que alguém está fazendo o quê? Experiência eletromagnética, usando bobina de Tesla, ou então usando oscilador de Tesla em cima de um ponto de linha de lei, ou em cima de um ponto telúrico, e está tensionando as energias da Terra. Então, é uma maneira que eles têm de mostrar, entre aspas, a verdade para a gente, sem mostrar. E mostrar que sim, que esses pontos têm poder, que esses pontos têm poder de manifestação, que esses pontos têm poder telúrico. E não se sabe como, o velho druida com seu cajado sabia localizar uma linha de lei para fazer Stonehenge. O velho druida com seu cajado sabia localizar uma linha de lei para fazer Stonehenge. O velho xamã da Ilha da Páscoa sabia localizar uma linha de lei para quê? Para fazer. Em cima do Brasil, nós não temos. O mais próximo que nós vamos ter é ali no México, na tensão do México. Linhas de lei, deixa eu ver, linhas de lei, Brasil. Vamos ver se tem alguma coisa de linhas de lei. No Brasil, não. Nós vamos ter em Córdoba, na Argentina, em La Paz, na Bolívia, e depois nós vamos ter no México. Nós vamos ter no México. Pode ser, você sabe o que acontece, Marisa? Eu acredito em Ratanabá. Eu acredito que existem segredos no Brasil. Eu acredito que existem segredos no Brasil, mas foi colocado na mão dos doidos, né? Daí ninguém acreditou. Como é que a gente vai acreditar em Ratanabá se a mesma pessoa que chega e fala, olha, tenho fotos de Ratanabá, eu chego e fala, olha, a Terra é plana e a gente vai chegar até a borda. Vai, Elon Musk, vai que a gente vai encontrar a borda da Terra. Não dá, gente. Não dá. Eu estava até torcendo para eles. Quando o pessoal falou assim, Ratanabá, cidade secreta no Amazonas, sobre linha de lei. Ter tem, ó. Ter tem. Mas, o que acontece? Olha, eu não sei se vocês vão enxergar. Ter a linha, tem a linha. Tem. Mas importante é esse encontro, ó. Importantes são os pontos de encontro. Então, tem linha de lei? Tem linha de lei, mas não tem ponto de encontro da linha sobre o Brasil. Tem uma linha correndo por cima do Amazonas, que vai mais ou menos do litoral de Santa Catarina, e vai se encontrar lá em Machu Picchu, no Peru. Mas não tem um encontro da linha de lei. Daí eu até acredito, mas daí uau, e fala, Ratanabá existe. Falando nisso, além da gente estar tirando foto de Ratanabá, nós somos terraplanistas. Ah, gente, vai tomar banho. E eu faço o quê com a aviação? Eu enfio a aviação no cu? Que toda aviação nossa é feita em cima do fato da Terra ser esférica e os aviões chegam no lugar que eles têm que chegar? Ah, vão comer pipoquinha, né? Desmoralizou o Brasil. Desmoralizou. Pegou uma teoria linda, enfiou na privada e dá descarga. Ah, eu não me conformo com essa história até hoje. Então, assim, não gosto nem de falar,
porque dá desgosto, né? Assim, a inteligência, e ainda assim o presidente falando, olha, nós temos uma novidade, Ratanabá e Terra plana. Ah, gente! E teve gente que subiu a rampa por causa daquele homem e foi fazer cocô em cima da cadeira de ministro, merecia ser preso. Eu não me conformo, eu fiquei até vermelha. Gente, então, ela vai, nós temos uma linha que vai de Santa Catarina até Machu Picchu, mas não tem nenhum encontro. Não tem nenhum nozinho, gente. Os nozinhos é que são importantes. Mas o Tiago corta a gravação, que eu tô vermelha que nem uma maçã. Porque essa história me injuria, viu? Me injuria. Vai comer pipoquinha, vai... tanta teoria boa para a pessoa demonstrar uma desinteligência. Agora você não está perdendo as pérolas. Então, nós temos a rede lá em cima, que são de linhas de lei. E na Terra, nós temos linhas. Ai, que terror, gente. Então, entenda o seguinte, que as linhas lá em cima de lei são para proteger ou para aceitar o que vem do astral. Então, por exemplo, protege a gente do excesso das tempestades solares. Vocês conhecem as tempestades solares? O pessoal falava que a gente ia morrer com tempestade solar. Eu acreditava nisso. Há 20 anos atrás eu acreditava nisso. Hoje o pessoal chega e fala, uma tempestade de tamanho X. Eu falo, aham. Uma tempestade de tamanho Y. Aham. Sim, sim, sim. Ai, vai ter uma tempestade solar que todos os aparelhos elétricos da Terra vão falhar. Estou esperando até agora, gente. Estou esperando a falha elétrica. Daí o pessoal fica falando, ai, sabe o que que acontece, gente? Então a gente tem essa linha de lei, a gente tem que proteger essas linhas. A gente tem que proteger essas linhas. E como é que a gente protege essas linhas? Protegendo a nossa camada de ozônio. É por isso que quem trabalha com geopatia é ecologista. Não é porque a gente quer ir para Cuba, não é porque a gente é socialista, não é porque a gente é comunista, não é que a gente é contra o governo, não é isso. Não é isso. É que se eu protejo a camada de ozônio, eu fortaleço a linha de lei. Se eu fortaleço a linha de lei, eu, ser humano encarnado aqui na Terra, eu aguento as tempestades solares. Eu, ser humano encarnado aqui na Terra, eu aguento as tempestades de meteoro. Eu, ser humano encarnado aqui na Terra, se Nibiru passar, eu falo tchau, Nibiru. Eu, ser humano encarnado aqui na Terra, eu tenho que proteger a aura terrestre. É sobre isso. É por isso que, às vezes, um radiestesista chega e fala, gente, tem que plantar árvore. Aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul foi um misto de desgovernos. Foi um misto de desgovernos. Então, quando você desmata tudo, você altera a rota do vento. Você mexe um pouquinho nessas linhas, porque essas linhas elas estão ordenadas de acordo com a geografia. Quando você altera a geografia, você altera essas linhas. Então, você desprotege uma área. Se você desprotege uma área, essa área também é sujeita a tufão, a furacão, a tempestade tropical, que não existia na região antes dos desmatamentos. Antes dos desmatamentos, não existia. Daí você tem o desmatamento, daí você tem a abertura de compotas,
de hidrelétricas. Daí você tem chuva sem ter vazão. Daí você tem previsão de chuva ignorada pelo governo. O que vocês acham que ia acontecer? Tem um mapeamento lá que de tantos em tantos anos tem uma chuva anormal. Então, gente, quando a gente pega de uma veia ecologista, não é porque a gente é contra, é porque a gente quer sobreviver mesmo. É porque a gente quer sobreviver mesmo. E a Terra? A Terra tem linhas? A Terra tem linhas, porque a Terra tem um polo magnético constante, um polo magnético que não é sólido, que é um núcleo que ele é líquido, incandescente. O pessoal, e o Sol interno. Não é o Sol interno, gente. É um monte de mineral sobre um eixo que se movimenta. E se você pegar um monte de mineral e ficar movimentando com um eixo magnético, vai esquentar. Não é um segundo Sol. Não é a teoria esotérica. Não é Júlio Verne do centro da Terra, não é o filme do Godzilla, não é o filme do King Kong. Nós não temos lá um segundo sol. Nós temos um eixo magnético que se movimenta, no qual entra as energias. Então, eu não tenho aqui a aura. Essa aura ela é como se fosse uma maçã. Aqui no meio, ela é mais fina. Aqui embaixo, ela também é mais fina. Como se fosse uma maçã. Tem uma aqui. Perfeito. Aqui, ó. Então, a Terra não é redonda. A Terra é esférica. Isso é diferente. É muito longe de plana. A nossa atmosfera dá, quando você vê um aspecto redondo, mas ela é irregular assim. A energia ocorre aqui ao redor, como vocês viram, e aqui no Polo Sul e no Polo Norte, eu tenho um eixo magnético positivo e negativo. Positivo e negativo. Esse eixo magnético, o que acontece quando você põe um polo positivo junto com um polo negativo na eletricidade? Não dá choque? Esses polos se encontram aqui no meio. O meio é incandescente, mineralizado, incandescente e líquido. E isso faz com que suba uma energia. E daí você vai ter uma outra energia magnética que nós chamamos de telúrica. Telúrica. Então, astral aqui é o que vem do céu. Telúrico é o que está na Terra. Então, a radiestesia, antes que existisse rádio, TV, micro-ondas, a gente estudava o quê? Linhas telúricas e linhas astrais. E essas linhas da Terra, elas são muito mais constantes. Essas linhas, que são as linhas telúricas, elas são muito mais constantes. E elas se formam e se deformam conforme a gente muda a arquitetura da Terra também. Então, se a gente põe um poste, se a gente põe um cristal, se a gente aproxima essas linhas. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que seriam essas linhas. Então, essas linhas, elas seriam mais ou menos assim. Elas são muito constantes, gente. Elas são muito constantes. Em relação ao ser humano, gente, por favor, todo mundo microfoninho, deixa eu ver quem está com o microfone aberto para fechar aqui. Desculpa, gente. Então, essas linhas são muito mais constantes, gente. Essas linhas, a princípio, que foram encontradas, se chamavam linhas Hartmann.
E elas aconteciam, em média, em um sentido, de 2 em 2 metros, e em outro sentido, de 2,5 metros em 2,5 metros. Então, é uma linha muito constante. Todo o globo é cortado por linhas Hartmann, de 2 em 2 metros e 2,5 metros em 2,5 metros, levando em conta a proporção do ser humano, mais ou menos em 1,70 m, em pessoas mais baixas e mais altas, a possibilidade de você pisar sobre uma linha dessas a cada 3, 4 passos que você dá. A cada 3, 4 passos que você dá, você pisa numa linha dessas. São só as linhas Hartmann e as linhas Curry? Não, gente. Depois, aliás, não são só as linhas Hartmann, já entreguei a brincadeira. Existem linhas chamadas Curry, que ocorrem na vertical das linhas Hartmann. Então, mais ou menos qualquer terreno de qualquer casa é mais ou menos assim. Qualquer terreno de qualquer casa é mais ou menos assim. Qualquer terreno de qualquer casa tem linhas Hartmann, assim, mais ou menos a cada 2 metros, formando um quadrado, mais ou menos a cada 2 metros, formando um quadrado, e as linhas Curry, que são essas daqui, que são mais ou menos a cada 3,5 metros, formando outro quadrado no sentido vertical, as linhas Hartmann. Então, nós estamos pisando nessas linhas o tempo todo. Nós estamos pisando nessas linhas o tempo todo. Daí, o que acontece? Muito comum. Muito comum. Aonde que é fatal? Aonde que você tem um problema? Quando você tem um encontro dessas linhas, quando você tem o que nós chamamos de nó ou cruz. Uma cruz da linha Curry, ou uma cruz da linha Hartmann, ou uma cruz dupla de linha Hartmann e de linha Curry. Quando você tem um encontro dessas linhas, você tem o que nós chamamos de ponto telúrico. Você tem um ponto aberto em que você ou recebe ou doa energia para a Terra. Nesse ponto aberto, ou você recebe ou você doa energia para a Terra. Os pais de santo sabem trabalhar isso muito bem. Os pais de santo sabem você trabalhar isso muito bem. Eles sabem perfeitamente aonde colocar o alguidar, aonde fazer um assentamento. Um bom pai de santo não é assim. Hoje já se perdeu um pouco essa arte. Hoje tem gente que simplesmente fala, eu coloquei os assentamentos atrás do terreiro. Não, gente. Eles sabem aonde tem um encontro de linha Hartmann ou um encontro de linha Curry, porque eles sabem que ali, aonde eles colocarem o alguidar, ou aonde eles colocarem o assentamento, toda e qualquer energia negativa vai ser, puxada, decantada, levada para a terra. Levada para a terra. Então, quando você encontra um bom pai de santo, ele não fez o assentamento dele na frente do centro ou atrás do centro. Pura e simplesmente porque se faz na frente. Você vai encontrar no meio do terreno, você vai encontrar na lateral. Quando você perguntar para ele por que ele fez assim, ele não vai saber te explicar. Ele vai te falar, os orixás me mandaram, ele vai falar, eu vi nos búzios, ele vai falar o meu baba de santo que era mais poderoso que eu veio aqui,
mas essa pessoa soube localizar o ponto de linha Curry e o ponto de linha Hartmann. A maioria dos meus desdobramentos sempre vou na minha antiga casa, onde vejo coisas horríveis. Tem como um ambiente que você cresceu, sim, você pode estar preso lá. Calma que a gente ainda não chegou aí. A linha Hartmann dá ou recebe? Depende da ferramenta que você vai usar. Depende da ferramenta. Se você não sabe doar uma linha, se você não sabe domar uma linha, ela só vai tirar energia de você. Se você não sabe domar uma linha, ela vai fazer o quê? Ela vai entender que você, como ser humano, é o ser poluidor da Terra. Não tem outro jeito de falar, gente. A gente polui a Terra. A gente respira, a gente come, a gente caga, a gente polui a Terra. Então, nós somos o que está poluindo a Terra. Então, a linha Hartmann, a linha Curry, ela também entende que sou eu um ser que deve ser atacado. Normalmente, ela me ataca. Normalmente, se eu tenho esses pontos, vocês já ouviram falar em casas que matam? Então, se eu tenho a cama, se eu tenho o sofá em cima desses pontos, eu vou ter um ponto insalubre. Por isso que na radiestesia a gente estuda o que você deve fazer com isso. O que você deve fazer com isso? O que eu devo fazer com isso? Porque a gente estuda, primeiro você tem que saber que isso complica mais ainda. Para que simplificar se a gente pode complicar, né? O ser humano, ele consegue complicar. Ele consegue complicar. Então, existe um estudo, que é isso que a gente faz na radiestesia, chamado estudo de nodo geopático, ou de nodo geopatogênico. O que é um nodo geopático? O que é um nodo geopatogênico? Então, aqui é o estudo de tudo aquilo que recai sobre o ser humano. Então, além das linhas Curry e das linhas Hartmann, nós também estudamos o que pode acontecer com o ser humano. Você pode ter, bem debaixo da tua casa, você pode ter uma fissura geológica, pode ter uma quebra de rocha lá embaixo, que pode estar soltando um gás, que pode estar prejudicando você. Além disso, você também pode ter um veio de água passando por debaixo da tua casa, que pode estar te prejudicando. Você tem a antena do celular, você tem a gasolina do carro, você tem a carga elétrica que você recebe todo dia. Você vai ter, hoje, essa imagem está desatualizada. Você vai ter hoje, passando ao mesmo tempo pela sua cabeça, pelo teu cérebro, aqui o tempo todo está passando a onda do rádio, a onda do telefone, a onda da TV, a onda de vários canais da Netflix, a onda do Prime TV, a onda do Amazon, a onda do que mais que tem. Então, todas as TVs da Disney, você está o tempo todo recebendo vários sinais de onda em vários níveis, cada um em um canal, e dentro desses canais, subcanais. E tudo isso, Wi-Fi, Bluetooth. E tudo isso vai alterar o quê? O descanso da tua mente, porque o nosso corpo é 90% água. Porque você já fez a experiência de pegar uma música alta, você pega um copo d'água, você pega uma música alta e você liga a música no copo d'água, você vai ver a água fazendo assim. Somos nós o tempo todo, gente. Somos nós o tempo todo.
Todas essas coisas vão fazer com que você deite e você não descanse o teu cérebro. E vá fazendo assim. Coisas de teoria de conspiração que o governo não deixa a gente falar. Eu vou contar uma historinha para vocês, depois o Tiago resolve se ele tira ou não tira aqui do ar. Eu fui visitada por um agente secreto. Ai, que bonitinho, que fofo. Um dia eu fui fazer uma palestra de geopatia e eu resolvi falar sobre o celular, porque eu trabalhei na implantação de celular. E naquela época, o que tinha? Celular de 3 chips. Olha essa informação, gente. Celular de 3 chips. Então, um aparelho. Por que vocês acham que o celular de 3 chips saiu do mercado? Então, um aparelho desse captava claro, TIM e vivo, tudo ao mesmo tempo, e você punha no ouvido. Daí, esse aparelho aqui, que captava tudo ao mesmo tempo, pegava 3 frequências ao mesmo tempo. Quando você atendia a uma frequência, essa frequência vibrava no teu cérebro, as outras 2 ficavam aqui baixa, essa alta, as outras 2 baixas, essa alta e aqui baixa. A frequência de celular, o canal de frequência de celular usado no Brasil é proibido na Europa. A Europa não usa o mesmo canal de celular que nós. Usa uma modulação de hertz muito mais baixa que nós. É proibido. É proibido. Mônaco é proibido. A modulação de celular em Mônaco é baixíssima. Não querem saber se isso vai dar pouco sinal. Eles não querem que funcione em qualquer lugar, eles querem que funcione em baixa vibração. Porque existia um cálculo que ia alterar a nossa função cerebral e estaríamos todos disléxicos 20 anos depois. E que as crianças já iriam nascer disléxicas. Ou seja, existia um cálculo que as crianças iam nascer com problemas cerebrais por causa da mutação que essas frequências iam fazer na cabeça dos pais. Então, era previsível TDAH, dislexia e autismo. Era previsível. Eu ia falar isso numa palestra há 20 anos atrás, venho para São Paulo, eu morava no Mato Grosso do Sul. Quando eu chego na casa dos meus pais, a minha mãe toda feliz. Ai, o que foi, mãe? Tem um coronel do exército aqui para conversar com você. Ó. Coronel do exército aqui para conversar comigo? Como assim, mãe? Entro na sala. Vocês sabiam que tem serviço secreto no Brasil? Entro na sala, encontro um coronel do exército, mas esse coronel do exército era um técnico da Telesp celular. Era um técnico que ninguém gostava. E eu trabalhei na implantação do celular no Brasil. Daí eu olhei assim e falei, fulano de tal, não era meu nome. Falei, como assim? Daí ele me explicou, ele falou, Renata, é o seguinte, quando eu trabalhei com você na implantação do celular, ninguém gostava de mim porque eu era um agente plantado. Ah, tem serviço secreto no Brasil. Então já vou rasgar o véu, porque eu fui mandado para tua casa para falar que nós sabemos aonde tua mãe vai, aonde o teu pai vai, aonde anda a sua família, qual é o supermercado, qual é o shopping center, e para você riscar algumas coisas da palestra que você vai fazer. Eu falei, não tem problema. Aqui, ó. O que é para riscar mesmo? Risco. Não falo. Não é para falar que o celular de 3 chips vai fazer mal para o cérebro do brasileiro. Não é para falar, não fala. Risco. Está arriscado aqui. E foi tirado o celular de 3 chips no mercado do brasileiro, mas o estrago já está feito. Eu achei que eu ia receber
Eu achando que era por causa dos aliens, juro, porque o meu mestre recebeu uma censura para falar sobre aliens. Meu mestre também tem uma história do Serviço Secreto Brasileiro, porque ele estuda ufologia, e ele estava indo pegar um avião para ir num encontro ufológico em outro estado. Daí ele estava passando no aeroporto, quando colou uma pessoa do lado dele e começou a falar, então, eu estou aqui porque você vai falar demais nessa sua palestra de ufologia, corta isso, aquilo, outro, tira isso daqui. Se você não tirar essas coisinhas da palestra, vão acontecer coisas, você vai perder o avião, você não vai chegar de volta. Então, existe serviço secreto brasileiro, existe CIA brasileira, existe M6 brasileiro, gente. Existe, existe. No final das contas, minha mãe ficou super feliz, porque o coronel, ela era Maria Farda, ela adorava passear com um homem de farda. Eu risquei tudo da palestra, o homem ainda colocou ela no carro, levou ela para o shopping center, ela adorou sair passeando com o coronel do exército pelo bairro, ele de cap, de roupa, e eu pensando, ai, cada mico que eu passo. Maria Batalhão, minha mãe era Maria Batalhão. Minha mãe era Maria Batalhão. Mas existe, o que vocês precisam entender é que o governo sabe de tudo isso. O governo sabe de tudo isso. O governo sabia que ia dar dislexia, TDAH e autismo. O governo sabia que ia inundar Rio Grande do Sul. O governo sabe que os OVNIs existem, mas se ele falar, o que, que acontece? Para a economia. Para a economia. Então, quando a gente fala sobre governo secreto, que o pessoal fala os Illuminates, o pessoal fala, ai, será que existe adrenocromo? Gente, vocês têm que ficar preocupados com outras coisas. Vocês são manipulados em muitas outras coisas. Vocês são manipulados em muitas outras coisas. Vocês não têm ideia do que vocês são manipulados. Eu fui contatada por uma engenheira no Mato Grosso do Sul que pegou e falou, Renata, me fala uma coisa. Eu falei, que foi? Posso falar para você um negócio que está acontecendo? Eu falei, fale. Tá? Se nós estamos fazendo teste, nós estamos emitindo ondas em cima do gado, e se nós estamos emitindo ondas em cima da soja, isso vai dar problema para o ser humano? Sim, vai dar. E se nós estamos emitindo ondas em cima da soja para alterar a soja, para não colocar agrotóxico, mas também na fazenda tem ser humano, tem tatu, tem macaco, tem cobra, isso vai dar alteração genética? Isso vai dar alteração genética. E está todo mundo com intolerância à lactose e intolerância a glúten. E o que vocês acham que é? Então, quando a gente fala sobre governo secreto e vocês ficam preocupados se existe adrenocromo, meu amor, a criancinha que sumiu é muito mais provável ela ter sido roubada por um pedófilo do que ela ter sido roubada para captar um líquido da medula dela. Não é isso. Quando a gente fala sobre governo secreto, a gente fala sobre coisas muito mais básicas. Coisas muito mais básicas. Emissão de onda sobre o Mato Grosso do Sul, alterando a qualidade do leite. Daí nós temos o aquífero Guarani lá embaixo, que é o maior aquífero que nós temos, da onde sai a nossa água, da onde sai a nossa água, da onde sai a nossa água Minalba, da onde sai a nossa água Nestlé, da onde sai a nossa água mineral, que se não sai do aquífero Guarani, sai de algum afluente do aquífero Guarani, que são como se fossem rios internos. Então, nós vamos ter a água alterada. Nós vamos ter a água alterada, nós vamos ter... Espera aí, microfoninho de alguém, todo mundo conferindo o microfone.
Então, gente, essas coisas são alterações geopáticas, são alterações geológicas e geográficas. Alterou a geologia, alterou a geografia, alterou o curso dessas linhas. Essas linhas, elas se modificam. Essas linhas, elas se modificam por causa de questões que são da natureza e por causa de questões nossas. Essas linhas, elas se modificam. Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar uma imagem para vocês. Eu consigo compartilhar uma imagem. Então, basicamente, essas linhas, elas deveriam ocorrer a cada 2 metros, 2,5 metros. Só que elas podem ser puxadas, podem ser alteradas por causa... Estou tentando compartilhar com vocês um desenho. Deixa eu ver se eu consigo. Porque essas linhas, elas podem ser alteradas por questões geopáticas. E o que é uma questão geopática? Deixa eu ver se esse daqui... Consegui. Essas linhas, elas não deveriam ser a cada 2 metros? Sim, deveriam ser a cada 2 metros. Porém, elas se alteram dentro da nossa arquitetura de acordo com algumas coisas, como, por exemplo, eletricidade. Elas se alteram pela eletricidade. Elas se alteram pela água, por encanamento. Por encanamento. Elas se alteram para encaixar, elas são puxadas pelo elétrico ou puxadas pelo magnético. Elas são linhas astrais e linhas telúricas, então elas vão ser puxadas pelo elétrico ou puxadas pelo magnético. Então elas vão se alterar dentro da casa de vocês de acordo com a rede elétrica e com o encanamento da casa. Por isso você vai ter um encontro muito grande dessas linhas na área do banheiro e na área da cozinha. A área de banheiro e a área de cozinha são fatais para o ser humano. Principalmente quando a gente tem coisas do tipo torneira elétrica, chuveiro. É aí aonde tem o chuveiro que essas linhas vão se alterar e vão se encontrar e vão alterar a arquitetura delas. Então, você tem um certo controle na rua. Na rua é quadradinho, na rua quadradinho de 2 em 2 metros. Daí você entra numa área urbana, você entra numa área de postes, e daí você tem a rua onde passam os carros. Daí onde você vai ter os postes, essas linhas vão fazer o quê? Vão se juntar. E aqui é onde tem a rua, que não tem eletricidade nem encanamento, vão se afastar. Então, basicamente, é mais saudável andar de carro que andar a pé. E na casa de vocês, vocês vão ter ali a arquitetura, vão ter, por exemplo, aqui 4 metros. Então, é de 2 em 2 metros, então devia ser aqui, aqui no meio e aqui. Mas essa parede aqui tem eletricidade, ela vai puxar essas 2 linhas. Então, você vai ter essas linhas tensionadas aonde eu tenho eletricidade. E daí, o que foi provado com o tempo? Por exemplo, que se você tem um sofá ou uma cama em cima de um ponto de cruzamento dessas linhas, seja cruzamento Curry, ou seja, cruzamento Hartmann, você tem um ponto cancerígeno. Você tem um ponto cancerígeno. Você tem um ponto que vai causar diversos problemas para você. É um ponto de displasia celular.
É um ponto em que as suas células vão se desmanchar. Então, você tem ali um encontro das linhas. Esse encontro das linhas vai puxar a sua energia e você vai ter uma displasia celular. Você vai ter câncer. E aonde que nós mais temos eletricidade? No quarto. Cabeceira. Cabeceira. Cabeceira com aquela luz para você ler um livro. Cabeceira com aquela tomada para você colocar o seu celular. Cabeceira com a tomada para você colocar um abajur. Cabeceira. E daí, problemas de cabeça. Problemas na garganta. Câncer, nódulo, tiroidismo, hipotiroidismo, engordar demais, emagrecer demais, desregulagem da glândula tireoide, desregulagem da pineal, depressão, ansiedade, porque você tem toda a sua eletricidade aqui. E se você tiver um veio de água passando debaixo da cama, vai puxar essas linhas. E se você tiver uma pedra magnética em algum ponto, vai puxar. E daí você pode ter problemas de nódulos, problemas na cabeça, depressão, ansiedade, TDAH, falta de memória, se for nessa área aqui. Se for nessa área aqui, se você dormir e o encontro for nessa área, tiroidismo, hipertiroidismo, emagrecer, engordar, falta de iodo no corpo, problemas de fala, câncer de garganta, aqui. Se for nessa região, AVC, infarto do miocárdio. Também câncer de pulmão. Se for nessa região aqui, todo e qualquer problema de câncer, problema na próstata, problemas sexuais, endometriose e outros relacionados aqui, dependendo da onde apavoramento concluído com sucesso. Calma que na segunda aula a gente explica como cancelar tudo isso. Curiosidade, se você for pai de santo e tiver assentamento na tua casa, você não tem nada disso. Decanta tudo. Puxa tudo para baixo. Anula tudo. Anula tudo. Como que são feitos os assentamentos? A maioria. Barro, cristal, metal. Barro, cristal, metal. Tem outros elementos ali também. Mas a maioria é barro isolante, cristal transmutador, metal está puxando todo o ponto eletromagnético para lá. Então, você vai ter todos os pontos eletromagnéticos puxados por aqueles elementos metálicos, você vai ter aqui o barro isolando a energia e os cristais transmutando. E o que são essas alimentações que você faz em um ponto? Essas alimentações, renovação constante de energia. Renovação constante de energia e reforço de que o eletromagnetismo deve ficar ali. Reforço de que o eletromagnetismo deve ficar naquele ponto, que aquele ponto vai ser alimentado para transmutar essa energia. Daí, cada vertente vai ter a sua forma de transmutar aquela energia. Mas, casa de Umbanda não tem linha Hartmann, não tem linha Curry. Casa de Umbanda, casa de Candomblé, templo
templo que tem assentamento. O que acontece? Ali eles fazem o seguinte, ó. Basicamente assim, ó. Aqui está o templo. Aqui não tem nenhuma linha Hartmann, nenhuma linha Curry. Elas vão estar no assentamento, sob controle, e cada uma anulada de acordo com qual tradição. Se aqui eu tenho um monte de linhas, é por isso que aqui é seguro incorporar. É por isso que aqui é seguro incorporar. Porque aqui eu tenho linhas de interferência de energia. Se eu tenho linhas de interferência de energia, eu posso pegar outro canal. Se eu incorporo aqui fora, eu posso incorporar qualquer coisa. Eu vou ter linha de interferência de energia. Se aqui eu não tenho linha de interferência de energia, vai incorporar o que for chamado. Então, se a mãe de santo, o pai de santo, chamar Exu, incorpora Exu. Se chamar caboclo, incorpora caboclo. Não tem esse negócio da pessoa incorporar Egum. Porque não tem cruzamento de canal, gente. Não tem cruzamento de canal. É energia pura. É energia pura. Vai incorporar o que for chamado. Não tem cruzamento de canal. Não acontece que nem acontecia antigamente com rádio, que a gente queria pegar uma estação e pegava outra estação. Vai entrar ali só a estação que for chamada. E se entrar outra estação, é porque o pai de santo não sabe fazer isso. É porque o pai de santo não sabe controlar a linha telúrica. Quer ver o que aconteceu, por exemplo, que o Vic Vanilla foi fazer um ritual no templo dele e teve uma possessão. Se ele sabe controlar a linha telúrica, não incorpora uma coisa que não é aquele chama. Não incorpora. Se o mago não sabe controlar a linha telúrica, ele pega outro canal. Então, a gente vê esses casos, pessoal da magia, a gente vê esses casos, aí chamei esse, Daimon, apareceu esse. Então, você não tinha controle astral, nem telúrico do teu espaço. Eu chamei um anjo e veio um Daimon. Então, você não controlou as suas linhas telúricas, você não preparou o teu ambiente. Por que você usa pantáculo de cobre? É porque o pantáculo de cobre puxa o daemon? Você acredita mesmo nisso? É porque você está chamando uma energia. O cobre puxa toda a carga elétrica. Você só vai ficar com a carga magnética. Carga elétrica e magnética junta formam corpo, formam poltergeist. Se você tem um objeto de cobre aqui puxando todo o elétrico e você chama o magnético, esse ser não vai ter poder de fazer poltergeist. Então, esse ser que é chamado aqui, se a carga elétrica está sendo jogada no chão por um objeto de cobre, esse ser aqui não se manifesta. Então, também já vieram me perguntar, Renata, estou usando tabuleiro Ouija, estou passando mal. Por que você não tem um bendito de um objeto de cobre
do teu lado, seja uma taça de cobre, seja um cone de cobre, seja uma pirâmide de cobre, seja um pantáculo de cobre, porque o cobre serve para tirar a carga elétrica. Tirou a carga elétrica, tirou a carga física. Você vai ficar só com o magnético aqui. Então, o ser que está conversando com você, enquanto você movimenta o seu tabuleiro ou Ouija, não vai interferir em você. Não vai interferir em você. A ciência encontra com a magia encontra com a ciência, gente. A ciência encontra com a magia encontra com a ciência. E as casas não eram para ser poluídas desse jeito. Então, apavorei vocês, apavorei vocês. Agora, vou desapavorar vocês. Algodão isola. Só que o teu sofá hoje é todo de nylon. Algodão isola. Só que o tecido do teu algodão hoje, ele é sintético. Lã de carneiro isola. Lã de carneiro isola. Só que hoje em dia o teu tapete é de nylon, o teu tapete não é mais quilim. Uma coisa muito baratinha que isola, muito baratinha, que também tem a ver com religião afro. Sabe o que que isola? Palha. Palha. Palha isola. Palha também tira toda a carga elétrica. Por isso que tem toda aquela história que o Baluaê ficou doente, tinha várias chagas, e daí a mãe dele cobriu ele de palha, e ele se curou. O que que é isso? O que que ela fez? Decantou tudo na terra. Jogou tudo na terra. Tirou toda a eletricidade do mal que caía sobre ele. Você tem que entender que os povos antigos, eles falavam e eles não sabiam do que eles falavam, daí eles falavam, eram os deuses. Você tem que entender que os povos antigos, eles não sabiam do que eles falavam, e eles falavam, eram os deuses. Então, quando você faz, por exemplo, quando você raspa a tua cabeça, num centro de candomblé, aqui, gente, o cabelo é onde você mais tem eletricidade no corpo. E o teu cérebro é onde você tem mais eletricidade. Antigamente, existia um local chamado Estação Ciência, que você ia lá e você punha a mão num negócio, o cabelo ficava todo arrepiado. Para quê? Para mostrar para você que tinha eletricidade no teu corpo. Quando você faz a feitura de santo, que você raspa toda a tua cabeça, o que que eles fazem? Eles tiram toda a carga elétrica do teu corpo. Às vezes tem gente que raspa até aqui a sobrancelha. Daí você recebe vários banhos e vários procedimentos energéticos pela tua cabeça, sem o cabelo, sem o elétrico, só com o magnético. Porque você raspa a cabeça, os poros estão abertos, estão prontos para receber. Você recebe a carga magnética. E daí o pai de santo chega para você e fala, deita nessa esteira de palha e fica não sei quantos dias. O que que ele está fazendo? Fica não sei quantos dias só recebendo magnético, filha. Recebe só o magnético, não recebe o elétrico. Não recebe o estresse, não acelera o teu cérebro, não destrói as tuas células, não fica nervosa, recebe só o magnético. Recebe só o magnético. Na verdade, é um procedimento de transformação do ser, porque o ser, se isso fosse feito direitinho, o ser sairia transformado enquanto espírito e com alguns poderes paranormais. Depois desse período, ele teria contato
com o orixá, por quê? Porque durante um período X foi anulado todo o elétrico dele, foi colocado só o magnético. Magnético é astral, elétrico é telúrico. Qual que é o procedimento que está sendo feito nesse momento? Filho, derruba tudo que é de ruim para a terra e pega só o que é bom. E vamos ver se depois de 21 dias fazendo só isso, você não vai sair daqui diferente? Então, você quer uma coisa baratinha para tirar todas essas linhas da tua casa? Joga tapete de palha. Tapete de sisal. Existem várias coisas arquitetônicas simples de decoração que podem melhorar muito a energia da casa de vocês e que pode tirar essa tendência da casa que mata. O que são as casas que matam? As casas em que todo mundo tem câncer, todo mundo vê fantasma, todo mundo fica estressado, todo mundo discute. O que eu tenho que fazer com essa casa? Eu tenho que voltar a colocar palha para dentro dessa casa. Eu tenho que voltar a colocar algodão para dentro dessa casa. Eu tenho que voltar a colocar madeira para dentro dessa casa. Eu tenho que tirar o MDF. Eu tenho que tirar o nylon. Eu tenho que tirar a espuma. Hoje em dia, gente, tem apartamento que é todo feito de drywall. O que é drywall? Você pega uma lasquinha de MDF, 3 milímetros de MDF, você enche de espuma de PVC, e você coloca o MDF de novo. E aquilo é uma parede. A melhor parede que existe numa casa é a parede de tijolo de barro. Casa de tijolo de barro isola tudo. Casa de tijolo de barro isola eletricidade, isola eletromagnetismo, isola a parte ruim. Então, tem gente que chega e fala, nossa, essa casa aqui não entra a energia do Wi-Fi aqui, preciso colocar de fio, preciso usar o fio. Ótimo, usa o fio. Ou então eu preciso colocar repetidor em tudo quanto é casa, porque o sinal é fraquinho. Ótimo. Tijolo de barro isola a casa. Barro, sisal e algodão, gente. Mesmo que seja um tapete mais caro, procure o tapete de algodão. Joga o tapete de algodão debaixo do teu sofá. Isola a energia do teu sofá. Se você estiver assistindo televisão num sofá e tiver uma linha Hartmann na qual você está sentado, você tem tendência de ter câncer. A luminescência da televisão, ela já tinha que ficar a 2, 3 metros de você. Isso já não acontece pelo tamanho dos apartamentos. Pelo tamanho dos apartamentos, a luminescência já fica na sua cara. Você já está prejudicando a tua vista e você já está recebendo. Então, joga um tapete de algodão, joga uma capa de algodão em cima do seu sofá, joga uma capa de... Muita coisa que nós temos também de Feng Shui. Quando você coloca uma fonte de água girando o tempo todo, num cantinho, ela está puxando energia elétrica, porque a água é hidrogênio e oxigênio, aquilo ali o tempo todo, evaporando e pedindo uma nova combinação de elétrons. Ela está fazendo descarrego elétrico na tua casa. Então, tem muita coisa do Feng Shui, tem muita coisa da religião afro, tem muita coisa que isola essa energia. Mas, de fato, nós temos energia elétrica e nós temos encanamento, e nós precisamos isolar o encanamento e energia elétrica da nossa casa. Outra dica de Feng Shui, gente,
Samambaia adora a energia elétrica. Casa cheia de samambaia também é uma beleza. Vocês já perceberam como samambaia e avenca adoram um barranco? Adora energia negativa. Adora ali, lá, puxa. Adora beira de poço. Adora uma energia negativa. Samambaia e avenca nas áreas de serviço, samambaia e avenca. Minha mãe sempre teve samambaia e avenca, sabe aonde? No banheiro. O pessoal, ai, vai morrer. Samambaia adora ambiente abafado e adora água. Adora ambiente quente, abafado e água. É uma estufa natural. É uma estufa natural. Samambaia adora energia ruim. Samambaia é gato. Samambaia e gato. Então, você pode usar algodão, você pode usar cerâmica. Vocês não imaginam o quanto era saudável quando as nossas mães colocavam comida em prato de cerâmica, prato de barro. Estupidamente saudável, muito saudável. Quem ainda tem possibilidade de comer a comida num prato de cerâmica marajoara. Quem é do Nordeste tem. É maravilhoso, gente. Por quê? Porque o grão também passou por um processo industrial. O grão também foi seco na eletricidade. O nosso feijão, o nosso arroz, o nosso café. Quando você coloca numa xícara de barro o teu café, você decantou toda a eletricidade. Então, tenham na casa de vocês cerâmica, barro, vasos, aquele vaso feio da sua avó. É esse que é perfeito. É esse que eu quero que você tenha. Algodão. Joga algodão em cima do sofá, joga aquela capa de algodão. Ah, Renata, algodão é um saco. Põe na máquina de lavar e encolhe. Antes encolher o algodão do que encolher o teu fígado. Então, encolhe o algodão. Moringa de barro para colocar água, gente, maravilhoso. Não tem nada como esse filtro. Gente, semana que vem, dia 14, nós vamos falar sobre as soluções da radiestesia. Moro em apartamento, Renata, não dá, não consigo, não vou poder derrubar a minha paredezinha de drywall e colocar uma de barro. A água, o algodão, eles isolam, mas eles isolam parcialmente, que nem eu. Como é que faço eu, que moro aqui no meio da Avenida Paulista? É antena de celular? É o helicóptero descendo no prédio da frente? Como que faz quem é urbano? Que solução que nós temos? Vamos para a radiestesia. Eu vou ensinar vocês, na prática, como que vocês usam o dual rod, o aurímetro, e como que vocês isolam essa energia. Então, aprendi que melhor é madeira, melhor é barro, melhor é algodão, mas como é que eu faço como os nossos bruxos antigos usavam a varinha? Você vai usar o pêndulo, o dual rod ou o aurímetro para achar o ponto de encontro de energia negativa de casa, e você vai usar um desses três gráficos para isolar, ou o Luxor, ou o escape, ou a placa Kate. Eu vou ensinar vocês na próxima aula, tá bom, gente? Quase 9 horas da noite, vão beijar na boca, vão comer pizza, vão ligar para o namorado, vão assistir o último filme da noite. Boa noite para vocês, a gente continua na semana que vem.